E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio e depois de alguns meses já sem publicar nenhuma aula aqui, eu vou começar a partir de hoje com uma série de aulas, começando por hoje já e também nas próximas semanas, seguindo pelas próximas semanas, onde aqui nós vamos ver noções básicas sobre a origem da Terra e os movimentos da Terra no sistema solar. Vamos também falar um pouquinho de conhecer fusos horários. Vamos também falar sobre noções básicas de cartografia. Entre essas noções básicas, vamos falar sobre projeções cartográficas e escala cartográfica. Ok? Bom, mas antes de tudo, como a gente pode dizer assim que a Terra, entre aspas, mora no sistema solar, né? Então eu acho necessário falar um pouquinho a respeito, né, sem se aprofundar, falar um pouquinho desse sistema solar. O que é isso, né? Então é isso que nós vamos fazer nessa primeira aula. Nós vamos falar aqui hoje sobre o sistema solar, falar um pouquinho dele, conhecer também a origem da Terra e falar um pouquinho sobre a forma da Terra, beleza? Muito bem, então. O sistema solar é um conjunto formado pela estrela, que é o Sol, e dos milhares de corpos que orbitam em torno dessa estrela, certo? O sistema solar está localizado na galáxia, que é chamada de Via Láctea, e está localizado mais precisamente na região da Via Láctea, que é conhecida como Braço de Órion, né? Então, como eu disse, é o conjunto formado pelo Sol e pelos milhares de corpos que orbitam em torno da estrela, certo? Esses corpos fazem um movimento que é conhecido como elíptico. Esse na verdade, é um movimento quase circular em torno do Sol, quase circular, mas não é circular. Ele é conhecido como elíptico porque, ora, esses corpos vão estar mais distantes do Sol, né? Cada um deles aí vai estar, ora, mais distante do Sol e ora mais próximo do Sol, como vocês podem ver na figura que eu estou colocando aí agora, ok? Muito bem. A gente pode dizer que destes milhares de corpos que orbitam o sistema solar, nós temos aí como principais os 8 planetas, certo? Que do mais próximo do Sol para o mais distante, nós vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Bom, a respeito dos 4 primeiros planetas, os 4 mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nós podemos dizer que são planetas menores e são planetas conhecidos como telúricos ou sólidos, e são compostos, né, principalmente aí por rochas e metais, ok? Já os 4 planetas mais distantes são muito maiores, né, e são compostos basicamente por gases, entre eles o hidrogênio e o hélio. Então, devido a isso, nós vamos chamar esses 4 planetas, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, de gigantes gasosos, ok? Já podemos falar também destes 2 últimos planetas, Urano e Netuno, devido à sua grande distância em relação ao Sol, nós vamos chamá-los também de ultraperiféricos, certo? E esses 2 planetas apresentam uma camada superficial, né, coberta por gelo. Então, a respeito desses 2, nós vamos chamá-los de gigantes de gelo, ok? Além disso, no sistema solar, como eu disse,
além dos 8 planetas, nós temos uma porção de outros corpos celestes. São eles os satélites naturais, que a gente também chama popularmente de luas, embora Lua seja o nome do satélite natural que orbita a Terra, né? E o que são esses satélites naturais? São justamente isso, são corpos celestes que giram em torno de alguns planetas, certo? Muito bem. Além disso, nós podemos aqui falar de duas regiões no Sistema Solar especificamente. Entre Marte e Júpiter, nós temos o cinturão de asteroides, que é uma região, né, também composta por milhares de corpos celestes, que são estes asteroides, né? E o que são os asteroides? Pela sua composição, eles são muito parecidos com os planetas telúricos. Mas não tem forma de planetas. Esses asteroides, se a gente puder fazer uma comparação tosca aqui, a gente pode dizer que os asteroides têm mais forma de batatas, vamos dizer assim, ok? É na região, no entanto, é no cinturão de asteroides que está localizado o planeta anão conhecido como Ceres, que depois a gente fala sobre os planetas anões, ok? Além do cinturão de asteroides, nós temos, para além de Netuno, nós temos a região dos transnetunianos, que são todos aqueles corpos celestes que estão além de Netuno, certo? Também é uma região onde orbitam em torno do Sol milhares de corpos. Sendo que ali nós temos de destaque 4 planetas anões, que são eles Plutão, e aí vem outros nomes estranhos, Haumea, Makemake e Eris. Estes 4 são chamados planetas anões e estão na região dos transnetunianos, ok? Então, além dos planetas que giram em torno do Sol, além dos planetas anões e do cinturão de asteroides e a região dos transnetunianos, nós temos também outros corpos que giram em torno do Sol, portanto fazem parte do Sistema Solar, que são os cometas e os centauros, ok? Os cometas, a gente pode dizer que são corpos celestes formados por rocha, gelo, poeira e gases, fazem uma órbita bem diferente desses outros planetas já citados, desses outros corpos já citados, né? Isso quer dizer que, embora façam também um movimento em torno do Sol e façam um movimento elíptico também em torno do Sol, eles são movimentos bem mais excêntricos, vamos dizer assim. O que quer dizer que quando eles estão mais, por exemplo, quando estão mais distantes do Sol, eles vão para a região, estão transitando a região dos transnetunianos. E quando estão mais próximos do Sol, eles chegam a orbitar, então, portanto, né, dentro da região dos planetas telúricos, né? Como acho que dá para mostrar numa figura que eu coloco aqui agora, ok? Vejam que a translação dos cometas aí é bem mais excêntrica, né? Os cometas também têm a característica de apresentarem uma cauda no decorrer da sua translação, como vocês podem ver aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ok? Essa cauda é resultado aí do vento solar que vai dissipar todos esses materiais aí que estão na superfície dos cometas aí, ok? Além disso, como eu disse, existe, né, agora os conhecidos centauros, né, que em comparação com os planetas, que em comparação com os cometas, eles são corpos maiores,
eles são mais parecidos com os asteroides, então tem um diâmetro maior e vão apresentar uma órbita em torno do Sol menos excêntrica que a dos cometas. Normalmente estes centauros orbitam, né, entre a região de Júpiter e Netuno, certo? Entre a região, na região entre Júpiter e Netuno, claro. Eles são chamados de centauros em alusão àquelas figuras mitológicas que são mistura de humanos com animais, né? E por que isso? Porque quando eles estão mais distantes do Sol, eles são esses asteroides, mas à medida que eles se aproximam do Sol, eles começam a apresentar uma cauda. Então, devido a essas duas formas, eles são agora chamados de centauros, ok? Bom, enfim, no Sistema Solar, vocês podem ver que existem vários corpos orbitando o Sol, sendo que os principais aí são os 8 planetas, ok? Vocês já devem ter visto uma figura parecida com essa aqui, representando o Sol e os planetas. Embora uma figura parecida com essa deva ser bastante conhecida, a gente precisa lembrar que essas figuras não obedecem uma escala. Seria impossível representar numa imagem que a gente consiga ver pelo menos inteira, uma figura do Sistema Solar representando o Sol e os 8 planetas dentro de uma escala específica. Porque, veja bem, se a gente pudesse diminuir todos esses corpos celestes imaginem, de forma que o Sol seja reduzido ao tamanho de uma bola de futebol, nós teríamos a Terra a 23 metros de distância do Sol. E se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, a Terra ficaria com 2 milímetros de diâmetro. Imaginem então, assim, por exemplo, uma cabecinha de um alfinete. Esse seria o tamanho da Terra. A Lua estaria a 5 centímetros de distância da Terra e teria o diâmetro de meio milímetro. Dá para imaginar isso? O Júpiter ficaria a 123 metros do Sol e Saturno ficaria a 226 metros do Sol. E imaginem que esses dois planetas aí teriam mais ou menos o tamanho de uma bolinha de gude, ou seja, de 2 centímetros de diâmetro. Plutão ficaria a 931 metros de distância. E lembra do tamanho da Lua? Meio centímetro de diâmetro. Plutão ainda seria um pouquinho menor. Okay? Difícil de representar essa imagem numa figura que fosse possível ver todos esses corpos celestes, né? O que são os planetas anões? Os planetas anões, na sua forma, são parecidos com os planetas. Eles são menores, porém eles têm massa suficiente e gravidade suficiente para, no seu processo de formação, terem adquirido a forma arredondada. Então eles são parecidos com os planetas nesse sentido, são arredondados, ok? No entanto, no decorrer da sua translação, no seu movimento em torno do Sol, eles não têm a capacidade de limpar o seu caminho, sendo que no seu caminho não há somente eles. Há uma série de outros corpos, diferente dos planetas, que conseguem, abre aspas, limpar o seu caminho. No caminho de translação da Terra, só há a Terra. Ok? Os planetas anões já não conseguem fazer isso. Bom, como eu disse, uma aula simples sobre Sistema Solar, é apenas uma apresentação. Vocês devem ter ficado com uma série de dúvidas aqui, mas o nosso objetivo aqui é conhecer um pouquinho da casa da Terra, né, que é o Sistema Solar, ok?
Então agora a gente vai falar da origem da Terra e falar um pouquinho sobre a forma da Terra, tá bom?